Glórias a Deus. Irmãos, o ensinamento bíblico que será inserido nos vossos conhecimentos no dia de hoje será sobre a parábola do Lázaro e do rico, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 16 e no versículo 19, que tem uma vertente que eu achei interessante estar entregando essa profunda palavra para os meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus nessa noite, que diz assim: ora, havia um homem rico vestido-se de púrpura e de linho finíssimo, que vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desde já alimentava-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lhe lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ele ergueu os olhos, e estando em tormento, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. Agora está consolado, Lázaro é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo. Grave isso aí. Um grande abismo entre vós e nós, de sorte dos que querem passar daqui para vós, não poderia nem tampouco de lá passar para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois, pai Abraão, que mandes à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que eu lhe dê testemunho, a fim de não venha também para esse lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse-lhe: não, Abraão, o meu pai, mas se alguém dos mortos for ter com eles arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco acredita que algum morto se ressuscite. Amém, povo de Deus? Esta é uma palavra fiel e verdadeira. Ela não traz sombra de variações, ela não tem curvas, ela não tem obstáculo, ela é correta e perfeita para os nossos dias, né? Aqui trata-se de uma parábola, né? Jesus contou uma parábola, e essa parábola ela traz a nós, para nós entender, 2 tipos de pessoas que terão uma surpresa nas suas eternidades. 2 tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquela que vai morrer, mas ela vai ser amparada por Deus, porque ao partir dessa vida, ela vai ter o auxílio de Deus, os anjos de Deus vão vir lhe amparar, né? Eu posso acreditar que ela não vai sentir a dor da morte, né? Independente de qual tipo de morte que seja, né? Se a pessoa é serva de Deus e ela guarda os preceitos da palavra de Deus no coração, então ela vai ter uma morte
que vai ser um portal que vai transferir ela de uma vida de turbulência, de tribulação, para uma vida de paz, de gozo, de alegria e de doçura nos pés do Senhor Jesus. Outro tipo de pessoa é aquela que vive gozando de paz, gozando de alegria, gozando de benefícios, coisas da terra que a terra oferece, né, que vão viver bem na terra, né, mesmo que esse viver bem tenha que passar alguém para trás, tenha que matar alguém, tenha que trocar de nome, né, fazer uma identidade falsa, né? São pessoas que estão caçando a viver uma vida regalada, esplendidamente boa, vida de gozo terrestre, né? E você vai deparar com essas duas características de pessoas, né? Que são pessoas que vão para a eternidade e que são pessoas que vão para outra eternidade, mas é uma eternidade sem Deus, que irá lhe causar um danos eterno, né? E nós vemos aqui que Lázaro, ele foi amparado. Ele foi amparado e o rico, ele foi desamparado. Porque o amparo de Deus é para aqueles que andam nos seus caminhos. É para aqueles que acreditam na sua palavra. É para aqueles que andam segundo o seu mandamento. É para aqueles que abrem mão do gozo terrestre, das coisas terrenas, para poder obter êxito eterno, para obter aprovação eterna, para obter amparo eterno do Senhor Criador, Deus de Israel, né? E outras falam, não, eu não vou abrir mão, porque eu preciso de mostrar que eu sou capaz de conquistar isso, conquistar aquilo, né? E tempo é dinheiro, eu não posso perder meu tempo. Caso eu tenha que parar, né, o meu projeto que vai me gerar um progresso, eu tenho que eliminar esse obstáculo que vai tentar me impedir. Então tem dois tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que acredita na eternidade e que não faz muita questão das coisas aqui da terra, mas que investe espiritualmente nas suas moradas celestial. E tem outras pessoas que acreditam que isso não existe, né? O céu é aqui, e se você tiver dinheiro no bolso, você vai viver o céu. Você vai viver as abundâncias, você vai ter benefício. Mas caso você não tenha dinheiro, você está condenado no inferno. O seu inferno é aqui na terra mesmo. Você está sofrendo a condenação de fome, a condenação de sede, a condenação de doença, né? Então, não quer dizer que a pessoa que tem dinheiro vai se ausentar de doença, de fome, dessas coisas, não. Mas o modo de pensar é esse. E aconteceu que topou os dois na eternidade. Mas como que eles topou na eternidade? Porque antes de Jesus se manifestar como Filho de Deus para resgatar a humanidade perdida, era tudo no mesmo lugar. A diferença que separava os dois era um abismo. Por isso que eu falei, guarde essa palavra, abismo. O abismo estava no meio. Aonde que era o abismo? O abismo, antes do mundo existir, esse abismo já existia. Esse abismo já existia. Eu vou falar, vou separar um tempo para me falar só de abismo, mas por enquanto eu quero fazer um pano de fundo, uma introdução aqui agora. E esse abismo, ele estava separando o Hades, né, que é o mundo dos mortos, ou seja, o tormento eterno, do seio de Abraão, né, que é o descanso eterno, que hoje já não é lá mais. Então, de maneira que quem olhava de lá para cá conseguia ver lá no Hades a pessoa condenada, e lá do Hades a pessoa conseguia ver também, lá no descanso de Abraão,
que era o seio de Abraão, as pessoas que eram absolvidas dos seus pecados e que estavam amparadas por Deus, né? Então ele inicia um diálogo com o pai Abraão, pedindo que Lázaro molhasse a ponta do dedo e refrescasse a língua, né? E o pai Abraão falou, não tem como, né? Então daí já vai descartando a hipótese que você vai ver aí pessoas falando, né? Porque eu escutei um rapaz um dia dando um ensinamento falando que tinha 8 infernos. Eu falei, onde que ele achou esses 8 infernos? Ele falando que tinha 4 infernos quentes, 4 gelados. E foi falando um monte de baboseira. A gente tem que pisar aonde a Bíblia nos dá um chão para pisar, né? Aonde que a Bíblia cala, nós temos que parar, né? Porque senão nós vamos cometer heresia e ensinar coisas erradas para os ouvintes. Então, tem outras pessoas que acreditam que vai morrer, que vai descer para o purgatório, que vai ficar ali por 7 dias esperando. No 7º dia vai ter a missa de 7º dia, que vai expurgar o pecado daquele, e aquele vai ser expurgado e vai morar no céu. 2 vertentes que isso é mentira. A primeira vertente, se existe esse purgatório, eles chegaram 4 dias atrasados no túmulo de Jesus, porque Jesus ressuscitou no 3º dia, né? E outra, se existisse esse purgatório, para que é precisar de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue carmesim para nos purificar do pecado? Não teria lógica, né? Se eu for, um dia eu quero separar um dia para me falar sobre sangue, outro dia eu quero separar para me falar sobre cordeiro, outro dia eu quero separar para me falar sobre altar. Vocês vão ver que tudo acaba em Cristo. Toda essa manifestação de sombras, né, que o Velho Testamento demonstrava, acaba em Cristo. Então, esse abismo, ele separava o Hades do seio de Abraão. O que é um abismo no caso, né? O abismo, ele quer dizer uma grande profundidade, né? Que fosse tipo um buraco sem fundo e sem saída, né? O ponto de vista espiritual é os pecadores serão lançados no abismo. Antes da criação do mundo, igual eu tinha dito antes, né? Antes da criação por Deus, segundo o que está escrito na Bíblia, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 12, já existiu o abismo, né? Vamos fazer o reparo na leitura, que a Bíblia diz assim, e a terra era vazia e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Então, quer dizer, antes de Deus criar o mundo, já havia o abismo. E no verso 3 começa uma narrativa da criação, e nós vamos observar o ponto, antes da narrativa da criação, que havia o abismo, né? E o abismo, ele é referido muitas das vezes na Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, né? Nós vemos no Salmo, ele está falando da criação da terra, onde nós vivemos, né? No livro de Salmo, capítulo 104, e no versículo 5 e 6, o salmista diz assim, lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu as cobre o abismo com uma veste, as águas estavam sobre os montes. Então, até o salmista está declarando a existência do abismo. É óbvio que o texto refere que Deus, nos versos que está escrito na Bíblia, ele cobriu a terra e ele cobriu também o abismo com as águas. O sábio Salomão, meus irmãos, ele diz assim,
antes que os montes fossem formados, antes do zuteiro que foi gerado, ainda ele não tinha feito a terra, e nem os campos sequer, e nem o princípio do pó do mundo, quanto ele preparava o céu, e estava, quanto passava ao redor da face do abismo. Quanto ele passava ao redor da face do abismo. Né? Aqui Salomão ele refere que Deus, antes de criar tudo, ele já passava ali na face do abismo. No capítulo 8 ele fala também da sabedoria de Deus. E a sabedoria diz que desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, fugir e foi gerado. É no capítulo 8, no versículo 23 e 24. Então esse texto, ele revela muitas coisas sobre o abismo. Né? E esse abismo, ele separava o Hades e separava o seio de Abraão. E ali estava todos que morria, ia para o seio de Abraão ou ia para o abismo. Um dos dois. Ou ia para o seio de Abraão, ou seja, ou ia para o Hades. E no meio estava separado o abismo. Esse abismo, o texto revela que ele foi criado pelo próprio Deus. Quando ele compensava ao redor da face do abismo, refere-se que a terra onde nós vivemos havia sido feita pela sabedoria de Deus e pela sua compaixão. Ele fez na beira do abismo, mas ele tampou o abismo com as águas. As águas estavam sobre o abismo. Mas voltando no texto de Lázaro e do rico, o abismo separava os dois. E quem que estava no abismo, meus irmãos? Lá dentro do abismo está os demônios que a gente ainda não tem relato dele na Bíblia, estão presos. Que são os demônios maiorais, são os geradores do conflito, aonde uma terça parte dos anjos saíram dos planos divinos. Lá está acorrentado, preso, né? Lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 2 e no verso 4, fala que eles estão reservados em cadeias de escuridão, presos no abismo para o dia do juiz, o dia que o juiz for executado. Né? No livro de Apocalipse, no capítulo 10, você vê o anjo descendo e abrindo o poço do abismo para soltar esses anjos malignos que estão no poço do abismo, preso. Né? Mas aí vem o caso do texto que o Abraão estava amparando os mortos salvos no seu seio, e do outro lado estava o abismo. O que aconteceu que hoje não é assim mais? Aí Jesus morreu na cruz. Eu posso acreditar que os irmãos sabem disso. No livro de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 50, 51, 52, que ele vira e fala assim, está consumado. O que era a consumação dele? É porque um sacerdote, ou seja, um sacrifício, ele tinha que ser perfeito. Ele não podia ter mácula, não podia ter mancha nem nada. E o sacerdote, para ser um homem perfeito, um sumo sacerdote, que podia entrar no santo do santo, porque quando fala da cortina, a cortina fala do átrio sagrado. A cortina é onde separava o santo do lugar santíssimo, ou seja, o santo do santo. Tinha uma cortina que separava os dois ambientes. O sacerdote, que ele podia entrar só até no santo,
Agora, para passar da cortina para lá, era só o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote. E o que o homem tinha que fazer para ser um sumo sacerdote? Ele tinha que guardar toda a lei de Moisés e ele tinha que guardar todo o preceito. O que era o preceito? O preceito, meus irmãos, era o Talmud judaico. E o Talmud judaico, ele era formado de 613 preceitos, né, que era 246 negativo e 366 positivo. E tinha coisas que o homem podia fazer e tinha coisas que ele não podia fazer. Então o homem tinha que estar enquadrado nessa lei do preceito. Ele não podia romper nenhum mandamento e ele não podia tropeçar em nada. E isso que ele fazia era registrado no livro da lei. Caso não tinha nenhum relato sobre aquele tal, né, você pode reparar que quando Jesus curava as pessoas, Jesus falava assim, vai e mostra para o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote ia inserir aquele acontecimento no livro, né, porque eles são zelosos de tudo isso. E ele colocava no livro. Né? A mulher foi perdoada, ela foi lá, contou para o sacerdote, a mulher cananeia. Tudo o que acontecia tinha que entrar para o livro dos preceitos, né? Dos positivos e também dos negativos. Principalmente das curas, principalmente das lepras. Quem era contagiado com a lepra, quem era purificado da lepra, quem nascia cego, quem era curado da cegueira. Tudo entrava pelo livro. Né? E se vocês entrarem no livro de Tiago, capítulo 2, no versículo 10, você vai ver o Tiago falando assim, se for fiel nos 10 mandamentos e tropeçar em só um, torna culpado de todos. Então, quer dizer, o homem, para ser um sumo sacerdote, não podia errar de jeito nenhum. De jeito nenhum. E Jesus, então, falou assim, está consumado. Por quê? Porque ele não errou em nada. Ele não errou em nada. Então, o sacerdote, ele já era. Agora ele entra como sumo sacerdote na casa da eternidade. E quando ele entra como sumo sacerdote na casa da eternidade, o que o sumo sacerdote tinha que fazer? Ele tinha que chegar diante da arca sagrada, né, e apresentar o pecado do povo para Deus. E o povo respondia através dos profetas aquilo que o sumo sacerdote tinha que entregar para Deus. Então o sumo sacerdote levava toda aquela casta de pecado para Deus e Deus respondia através dos profetas. E os profetas falavam com o povo. Só que Jesus, ele entrou na casa da eternidade. Se você for lá ver, a primeira evidência que aconteceu foi o terremoto. Por que o terremoto? O terremoto foi porque Deus reagiu no mundo espiritual. Por que Deus reagiu? Porque o mundo orava e clamava por misericórdia. O mundo pedia o recurso de Deus para tornar-se e ativar na eternidade com Ele, porque o povo não queria sofrer os danos de chegar para o Hades, né? De ir para o lugar de tormento que Jesus tanto pregou. O povo clamava. E quando o povo clama, quando o povo ora, até falei isso no meu devocional hoje, quando o povo ora, os céus reagem. Como que os céus reagem? No livro de Apocalipse fala, meus irmãos, eu acho que é no 8, se não me falha a memória, acho que é no 8, versículo 1, que chega um anjo com um incensário, o incensário estava cheio, e esse incensário que estava cheio de incenso, esses incensos era a oração do santo. Aí o que o anjo faz? O anjo vai lá e esparrama aqueles incensos ali diante do altar de Deus. E como é que Deus responde? Deus responde com vozes, terremoto, relâmpago e trovão. Você pode ir lá ver. Relâmpago e trovão.
E foi assim que Deus respondeu? Foi. Deus respondeu com um terremoto. Na hora que Jesus entra na casa da eternidade, que ele fala assim: Pai, a ti eu entrego meu espírito. Aconteceu um terremoto. Esse terremoto ele foi tão forte, a Bíblia fala em Mateus 27, a partir do verso 52, que ele foi tão forte, 51, que ele foi tão forte que começou a abrir o sepulcro das pessoas que tinham morrido, que estavam, posso acreditar, já no seio de Abraão. E essas pessoas foram ressuscitando no dia da morte de Jesus. E todo mundo viu ele saindo da catatumba e entrando com Jesus na cidade de Jerusalém. Porque Jesus transferiu com a sua morte o seio de Abraão. Já não é lá mais, porque Jesus fez o quê? Jesus levou ao cativeiro. Jesus desceu até as partes mais baixas da terra. E ele arrebentou com as forças infernais, ele arrancou a chave da morte do inferno da mão de Satanás, porque estava na mão dele. Ele tinha tomado essa chave de Adão, ele tinha persuadido Adão e tomado de Adão. O domínio estava na mão dele. As pessoas estavam mortas, mas o sangue do Cordeiro não servia de base para a salvação. Porque o sangue do Cordeiro, ele era apresentado anualmente, por exemplo. A pessoa tinha que esperar o ano inteiro para chegar no final do ano apresentar o holocausto, né? Que na hora de tirar o sangue no átrio, a pessoa pulava na frente daquele sangue, levava as gotículas do sangue, e ali ela acreditava, meus irmãos, que tinha sido purificada dos seus pecados, né? E como era. Mas só que outro rito desse só ia acontecer no ano próximo. E quem morresse no meio do ano? Né? Porque aquela purificação, ela purificava o pecado do ano inteiro. Né? Aquela pessoa pecou o ano inteiro. Aí ela chegou lá, teve a purificação em Yom Kippur, a pessoa foi purificada. Ela já saía dali limpa dos seus pecados. Mas aí, no sair dali, aqueles pecados que ela ia acarretando no decorrer do ano, ela só ia ter o perdão de novo no final desse ano de novo. Né? Então, eternidade era coisa quase que impossível. Não era fácil receber uma eternidade. Só que, meus irmãos, a Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 22, que não haveria remissão de pecados sem o derramamento do sangue. Né? E esse sangue, ele tinha que ser o sangue de um cordeiro imaculado, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Jesus foi esse cordeiro, ele se fez o cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, que está em João capítulo 1 e no versículo 29. No livro de Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 4, que João estava chorando porque ninguém era digno de desatar o selo. No 5, aí no 5 e no 6 fala que ele recebeu uma orientação para João parar de chorar. Por que ele tinha que parar de chorar? Porque o ancião vira para ele e fala assim: o leão da tribo de Judá, ele venceu para desatar os 7 selos. Aí ele vira para olhar para o leão da tribo de Judá, o que ele viu? Ele viu um cordeiro com o pescoço cortado, imolado. Então, quer dizer, Jesus é o cordeiro pascal que morreu para poder remir os pecados. E essa remissão dele, ele tirou aquele povo que estava ali, ó, na beira do abismo, no seio de Abraão, e levou para onde? Para debaixo do altar, que está em Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 9, 10, 11, 9. No capítulo 9 fala com mais clara evidência do versículo 5 de Apocalipse. Né? Ele colocou essas almas lá. Então, o que vai acontecer agora? Agora as almas que ficou no Hades, ali elas permanecem no mesmo lugar. Elas não tiveram nenhum benefício, nenhuma remoção. Mas as que estavam no seio de Abraão aguardando
o cumprimento, né, da profecia de todos os profetas do Velho Testamento, né, que principalmente o Isaías, que foi o que mais profetizou sobre o Messias, que ele falava assim, ó, no livro de Isaías, capítulo 9, e no versículo 6, ele falava assim: o menino nos nasceu e o filho vos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele fala assim: nossos pecados estará sobre o seu ombro, né? E ele levará sobre nós, sobre ele, as nossas culpas, né? Jesus, ele se entregou para apagar os nossos erros, nossos declínios, para tirar do nosso ombro aquela sentença de condenação eterna. Ele pagou por isso. E ele tira, então, e leva para debaixo do altar. Mas quem ficou no Hades, eles não tiveram remoção, né? E todos que vão partindo sem Deus vão indo para lá, né? E no dia da ressurreição, pregador, o que vai acontecer com esses corpos mortos? Paulo fala que no livro de 1 Coríntios capítulo 15, o livro de 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50 e 51, ele fala assim que não abrir e piscar de olho, que vai soar o toque da última trombeta, né? Ele chega a falar que a trombeta há de soar. E ele fala que os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. As pessoas que partiram para a eternidade serão os primeiros a ser ressurretos. E o que vai acontecer com a ressurreição desses corpos mortos, dos primeiros que morreram, né? Ele chega a dizer assim, ó, a partir dos 50, ele fala assim: eis que eu vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, né? Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. O corpo mortal que morreu corrupto, né, com a corrupção de Adão, mas que morreu salvo, ele será ressuscitado para quê? Para ser transformado em corpo incorruptível, um corpo de glória, um corpo que não tem mais tatuagem, um corpo que não tem mais pressão alta, um corpo que não tem mais cegueira, um corpo que não tem manqueira, não tem problema de coração, não tem glicose alta, não tem mais diabetes, né? O homem e a mulher de Deus que anda na luz e que faz a vontade de Deus terá o corpo transformado em um corpo incorruptível. Ué, pregador, mas e nós que estivermos vivos? Aí Paulo fala assim: nós que estivermos vivos seremos transformados. Nós seremos transformados em um corpo incorruptível, que é um corpo de glória, né? E seremos tomados em um episódio chamado harpazo, que é o arrebatamento. Arrebatamento significa arrancar as forças, tirar a força, né? Nós seremos transformados e tirados. Mas e o ímpio? O ímpio que não aceitou Jesus, ele não vai ver esses sinais, né? Ele não vai ter essa oportunidade
de corpo transformado. Ele vai permanecer no sofrimento. Ele vai permanecer na mesma condição que ele escolheu para viver na terra, né? Porque se o Lázaro, ele escolheu a viver uma vida apta de arrebatamento, então agora ele está sendo consolado no seio de Abraão. Abraão falou, não, ele sofreu na terra, ele guardou a fé, ele foi um homem dedicado à palavra. Ele não fazia coisas torpes que atrapalhavam a vida dele com Deus. Né? Ele pagou por isso através da sua fidelidade, através do seu empenho, através dos seus cultos, através da sua oração, através da sua petidão de perdão. E agora, o rico, ele está consolado porque ele fez por merecer isso aqui. Mas e eu, pai Abraão? Você também está recebendo aquilo que você plantou. Né? Você gozou a vida, você usou os seus benefícios e você fez o que fez. E tudo que você fez é isso aí, ó, o fruto da sua recompensa. É isso aí que você está agora. Né? O homem de Deus, ele vai ter um corpo transformado em um corpo de glória. Mas o homem sem Deus, ele não vai ressuscitar no mesmo dia do que o justo, né? Vamos lá olhar, eu quero só fechar aqui, nós já vamos encerrar, mas eu tenho que te mostrar isso aqui, que está na Bíblia Sagrada. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e no versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo continua dizendo assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Aí ele fala, os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, igual eu disse. Eles ressuscitaram para quê? Para ser transformados seus corpos em corpos incorruptíveis. E depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontraremos com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí, meus irmãos, a igreja vai ser tirada, o arrebatamento vai acontecer e logo na sequência vai acontecer a grande tribulação, onde o anticristo vai reinar, onde ele vai marcar as pessoas, onde o dragão vai perseguir a mulher. Quem que é essa mulher? A nação de Israel. Mas por que a nação de Israel não vai ser arrebatada, pregador? Uai, não é por eles que Jesus veio? Sim. Mas por que eles não vão ser também levados junto com nós? João. Vamos lá ver no livro de João. João, no capítulo 1 e no versículo 11, diz assim, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Aí no 12 ele fala assim, mas todos quanto receber, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os que crê no seu nome. Então, Israel rejeitou a vida. A palavra de Deus fala que quem não tem a vida, quem não tem o filho, não tem a vida. Mas quem tem o filho, tem a vida. Eles rejeitaram o Filho de Deus como as suas vidas eternas. Então agora eles vão ter que pagar pelos seus próprios sangue. Né? Eles não vão estar ali no Hades, né? Porque eles estão vivos. Né? Mas os mortos, os que morreram sem Cristo, eles vão permanecer ali no Hades até que dia, pregador? Até no dia do juízo final. O dia do juízo final será o último episódio que vai acontecer na face da terra. Porque esse dia será o dia que a terra vai ser tirada. Né? A Bíblia fala assim,
em Apocalipse 20, a partir do verso 12, e vi os mortos. Esses mortos aqui já é os que morreram sem Cristo. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu o outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí vem a parte da morte entregar aos mortos. Aí vem Apocalipse 20, versículo 13. E deu o mar os seus mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos, que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo, meus irmãos, ele vai ser no abismo. Ali no abismo ainda não tem nenhum pecador. Ali só está o demônio, os maioral, só eles. Nem demôniozinho tem lá não. Os demônios estão condenados e presos, mas ainda não estão ali, todos ali no abismo. Que esse abismo só está os demônios terríveis. A maior parte dos demônios estão nos lugares celestiais. Estão tá por aí, fazendo as suas trapaças. Tá por aí. Porque a Bíblia diz que no livro de 1 João, no capítulo 5, e no versículo 19, que nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então, quer dizer, o maligno está aí no mundo fazendo o que ele tem de fazer, que é matar, roubar e destruir, né? Mas os demônios chefes estão presos lá no abismo, né? E aí no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 14, fala assim: e a morte e o inferno. Então, quer dizer, Deus vai pegar a morte e o Hades. Quando ele fala vai pegar o inferno, é o Hades. Ele vai pegar o inferno com todos os mortos que estão ali e vai lançar no lago de fogo, né? Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Agora deixa eu te fazer um apelo nessa noite. Eu sei que ainda não é dia do juízo final, né? E você ainda não morreu, você está aqui. E a pessoa que está aqui, ela tem toda a oportunidade do mundo de reverter a história da sua caminhada, da sua jornada, né? Você pode ver que chegou lá no inferno, o rico queria converter. Não, eu vou pregar para meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos, eu vou contar para meu pai como é que é esse lugar. E ele queria converter, irmãos, eu creio, eu posso acreditar com a minha mente de pregador, que o inferno é o lugar que mais tem oração. Das pessoas querendo mudar de decisão. Não, agora eu vou ser bom, me tiro daqui, que eu vou mudar de vida, eu vou ser diferente, que eu vou mudar de vida. Eu posso acreditar que muitas pessoas estão ali clamando para poder voltar a ter a oportunidade que eles tinham aqui na terra de fazer escolha. Mas nós não, nós estamos em vidas. E temos a palavra de Deus nos orientando o que vai acontecer depois dessa vida. Será, meus irmãos, que nós vamos esperar mais o quê? Para tomar uma decisão, uma posição e reverter essa história agora. Eu queria perguntar para você que está aí do outro lado. Eu não sei qual é o seu quadro espiritual, qual é o seu estágio que você está enfrentando, mas eu quero te dizer, faz uma análise, um check-up espiritual aí agora e vê se você realmente está condicional a receber o consolo de Deus, o amparo de Deus. Ser recebido no gozo do Senhor, aonde você não terá que se preocupar com o abismo, nem com o lago de fogo, nem com os demônios, porque você passou
para a eternidade, porque você escolheu viver do lado de Deus, do lado de Cristo, e manifestar as obras que Cristo, ele recobra de cada adorador. E aí, eu queria te perguntar nessa noite, você que ainda não aceitou Jesus, você que desviou, que está fraco na fé, que está dando uns tropeção espiritual, não é julgamento, irmão, isso aqui é uma palavra de reconciliação. Você quer aceitar Jesus nessa noite? Para mudar essa história, para você ter a total certeza que você vai partir para a eternidade, mas você não vai para um lugar de tormento, mas sim, você vai para um lugar de descanso, um lugar de gozo, um lugar de paz, um lugar de alegria. Tem alguém que nessa noite quer aceitar Jesus, que quer reconciliar com Jesus, que quer fazer algo que você não fez ainda, declarar para Deus que até aqui você só deu pastor, que daqui para frente você precisa da direção divina para permanecer caminhando. Tem alguém que quer fazer essa escolha, que quer aceitar Jesus nessa noite? Eu quero te dizer que essa live está sendo registrada no livro das obras, né? Está escrito lá em Mateus, em Apocalipse 20, e no versículo 12, está escrito assim: e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriu-se os livros. Os livros, esses livros são qual? Os livros das obras. E abriu um outro livro. Que livro é esse? Esse é o livro da vida, né? No 13 fala assim, que os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então, meus irmãos, chegou a hora. Eu não quero forçar você a aceitar Jesus ou reconciliar, mas eu vou perguntar mais uma vez. Essa é a oportunidade que Deus está dando para todos que querem aceitar o Senhor como seu Salvador. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Se tiver, dá um sinal que eu quero fazer seu apelo. Tem alguém? Pessoal, todos estão me ouvindo? Estão todos me ouvindo, pessoal? Amém. Então todos estão ouvindo. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Não tem. E tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Talvez você tenha dúvida aí, que talvez eu possa estar sendo um porta-voz de Deus para te responder. Tem alguém? Talvez a pregação deixou alguma dúvida e você quer desvendar essa dúvida. Tem alguém que quer desvendar a dúvida? Não tem. Então podemos encerrar o culto. Amém, pessoal? Gente, cadê todo mundo? Amém. 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 Pastor, eu preciso de oração para mim, pastor. Com Amém. muita queimação nas pernas. Amém.